Olá, irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer poder estarmos conversando com todos vocês neste momento e escolhemos esse instante, separamos este momento para podermos refletir sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos, que nós cremos que aprendermos os ensinamentos da palavra é fundamental para a preservação tanto da nossa vida física, emocional, espiritual, porque a palavra ela é completa para o nosso ser. Mas antes dessa meditação, eu gostaria de fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor para a sua vida. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, agradeço ao Senhor nesse momento por estar conversando com os nossos irmãos em Cristo. Eu peço a tua bênção e a tua orientação para o estudo deste momento. Neste instante eu peço ao Senhor por cada família, por cada pessoa, por cada crente em Cristo Jesus, que haja aprendizado neste momento, que haja edificação. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler para vocês um texto da palavra. Esse texto é um pouco longo, mas vamos fazer um resumo na reflexão desse texto. Diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor vos deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que? Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em suma, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: crentes de Corinto, cresçam, amadureçam. Então Paulo aqui está requerendo, cobrando dos crentes daquela igreja que crescessem e que amadurecessem, porque já fazia tempo que eles tinham entregado as suas vidas a Cristo. E o amadurecimento não vinha, estava demorando muito. Não é o que pode acontecer com cada um de nós? Às vezes, somos crentes há tanto tempo, entregamos a nossa vida a Jesus há tanto tempo, e continuamos como bebezinhos em Cristo. Continuamos vivendo no seio da igreja como bebezinhos, como criancinhas, abrindo a boquinha para tomar leite o tempo todo. Não é isso que se espera da vida cristã. O que Paulo está dizendo que não é isso que se esperava da vida daqueles crentes. O que se esperava é que eles crescessem, que eles amadurecessem. Então, ele começa o texto aqui dizendo: não vos pude falar como a espirituais. Vocês não cresceram. Ele disse: eu tenho que falar como a carnais. Pessoas que não compreendem, pessoas que estão na carne, pessoas que ficam com raiva, pessoas que revidam, pessoas que não têm um amor cristão, pessoas que não sabem perdoar. Então, vocês não cresceram. Eu tenho que tratar vocês, eu tive que tratar e tenho que tratar vocês como meninos.
Mas eu quero dizer para vocês que essa fase já deveria ter passado. Ele disse, eu criei vocês com leite. Eu não comecei criando vocês com manjar. Mas a fase do leite já passou. E agora vocês precisam de comida mais sólida. Vocês precisam ter uma visão, uma compreensão do plano de Deus para a vida de vocês. Precisa ter uma compreensão maior desse plano. E o que me estranha, disse Paulo, é que o tempo passou, vocês já deveriam estar experimentando o manjar, porém, o que eu tenho que fazer é continuar dando leite, porque vocês não conseguem compreender as plataformas mais elevadas do Evangelho. Vocês ainda continuam sendo carnais. E ele explica por que aqueles crentes ainda continuavam sendo carnais. Ele diz assim para aquela igreja, olha o que há no meio de vocês. Invejas. Vocês têm invejas uns dos outros. Vocês têm contendas. Sabe o que é contendas? É discussão um com o outro, contenda. Há no meio de vocês dissensões. Dissensões são grupos que não se harmonizam, pessoas que não se harmonizam com a fé bíblica, pessoas que não se harmonizam com a doutrina bíblica, pessoas que não se harmonizam com a tolerância. Então, ele diz, isso é comportamento de quem toma leite, isso é comportamento de criança. E lá no versículo 4 e 5, Paulo diz que o corpo não pode dividir por causa de preferências pessoais. Nós temos que abrir mão. E no meio da igreja havia partidarismo. Pessoas dizendo assim, eu prefiro que Paulo seja o meu pastor. Outros diziam, eu prefiro que Apolo seja o meu pastor. Então havia dissensões por partidarismo, politicagem no meio da igreja, no meio dos irmãos. Preferências pessoais, lutas para que preferências pessoais prevalecessem. Nós temos que, no seio da Igreja de Cristo, por amor aos irmãos, por amor a Cristo, por amor à causa, às vezes abrir mão de preferências pessoais. Lá nos versículos de 8 a 10, Paulo mostra a ideia de que todos os pastores são servos, de que nós, a igreja, a igreja é composta de servos, em que cada um, fazendo a sua parte, vão cooperando para o mesmo fim. Era preciso que eles compreendessem isto. Não, mas tinham que ser tratado com leitinho. Senta aqui, vamos conversar, criancinha. Você está entendendo? Eu vou te explicar. Era mais ou menos isto. Tinha que tratar cada um individualmente como criancinha, dando leitinho para cada um, atendendo a birrinha de cada um individualmente. Era isso que acontecia naquela igreja de Corinto. Paulo dizia, vocês não conseguem compreender que todos nós edificamos, trabalhamos para a causa de Cristo, para a causa da igreja, que todos nós cooperamos para o mesmo fim. Todos nós temos o mesmo alvo, todos nós temos o mesmo objetivo. Vocês não conseguem entender isto? E no final, no último versículo que lemos, Paulo mostra que a igreja tem um fundamento. O que é o fundamento? É a base. E ele fala,
O fundamento para todos nós é Jesus Cristo. Se o fundamento para a igreja, o fundamento para as nossas vidas é Jesus Cristo, o nosso alvo, nosso objetivo deve ser Cristo. Viver para agradá-lo. Ter como base de vida, filosofia de vida, a pessoa de Cristo, a vida de Cristo. E nunca se esquecer que a morte de Cristo na cruz do Calvário, através dessa morte de Cristo, foi pago o preço do nosso pecado. Através da morte de Cristo, nós devemos abrir mão de invejas, de contendas, de dissensões, de carnalidades, procurar mostrar através da nossa vivência o amor de Cristo Jesus para todos aqueles que nos cercam. Na verdade, o que Paulo estava dizendo para essa igreja é o seguinte: é preciso que vocês parem de tomar leite. É preciso que vocês cresçam. Eu pergunto para o irmão, como o irmão está no momento? Como está o coração do irmão? Como está a alma do irmão? Como está o comportamento do irmão? O irmão já amadureceu? O irmão está chateadinho? O que aconteceu lá que o irmão está meio triste no seio da igreja de Cristo? Tem que prevalecer aquilo que você quer? Tem que prevalecer sua preferência pessoal? Cristo nos deu exemplo, ele abriu mão de tudo. O nosso Senhor abriu mão do céu, desceu à terra. Abriu mão de ser Senhor para lavar os pés dos discípulos. E finalmente abriu mão da sua vida para morrer na cruz em nosso lugar. Cristo é a perfeição da maturidade. E precisamos olhar para ele, tê-lo como alvo da maturidade da nossa fé. Aí onde você está, pare nesse instante, repense a sua vida, repense o seu comportamento e olhe para Cristo Jesus. Como diz lá Paulo em Filipenses, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e padeceu a morte de cruz. Cristo é o nosso exemplo de crescimento e maturidade cristã. Aí no seu lugar, repense a sua vida, humilhe-se diante de Deus, ore a Deus, peça misericórdia e peça maturidade. E que Deus abençoe você, sua vida, abençoe a nossa igreja, abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus, não é? Amém.